Olá, oitavo ano, tudo bem, queridos? Gente, olha só, a nossa aula de hoje, tá? A nossa aula do dia 18, hoje 18, nós vamos corrigir, tá? A atividade que nós passamos para vocês, que nós enviamos para vocês, tá? Em PDF, do dia 11, tá? Então, nós vamos corrigir essa atividade hoje, que trata justamente de produtos notáveis, ou seja, o quadrado da soma de dois termos, tá? Então, nós vamos corrigir essa atividade, tudo bem? Então, vamos lá. A primeira questão diz o seguinte, calcule, tá? Então, nós temos aí, no item A, nós temos aí x mais y é igual, x mais y, elevado ao quadrado, ou seja, o quadrado da soma de dois termos. Eu falei para vocês que esse tipo de produtos notáveis nós podemos estar desenvolvendo ele de várias maneiras, né? Então, dentre essas, nós citamos duas para vocês, que é pelo método, né? Digamos assim, mais trabalhoso, aquele no qual nós iremos multiplicar cada termo do primeiro parêntese pelos termos do segundo parênteses, que no caso é uma potência, né? A gente vai desenvolver isso aí, ou nós podemos fazer pela regra, tá? Pela regra da resolução de produtos notáveis, no caso do quadrado da soma de dois termos, que diz que, né, o resultado seria o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Seria então a resposta do quadrado da soma de dois termos. Mas se você não sabe pela regra, se você não sabe desenvolver esse produto pela regra, não tem problema nenhum, você vai desenvolver pelo método da potência. Ou seja, se você tem x mais y, tá? Esses dois termos estão elevados ao quadrado, você vai desenvolver. Isso é uma potência. O que é uma potência? É uma multiplicação de fatores iguais. Então, você vai ter x mais y, no primeiro parênteses, que multiplica x mais y, tá? Você vai repetir. Então, você tem x mais y, que multiplica x mais y. Ok. Então, nós vamos resolver. Então, o x do primeiro parênteses com o x do segundo. X vezes x, x ao quadrado. Tá? O x do primeiro parênteses com o y do segundo. Então, nós vamos ter mais xy. Já multiplicamos o x do primeiro parênteses com todos os elementos do segundo. Então, agora nós vamos pegar, vamos pegar o y do primeiro e vamos multiplicar com o y do segundo parênteses. Então, nós vamos ter y vezes x mais xy e y vezes y mais y ao quadrado. Então, juntando os termos semelhantes, tá? Nós vamos juntar os termos semelhantes. Então, nós vamos ter x ao quadrado mais xy com xy mais 2xy mais y ao quadrado. Então, a resposta do item A da primeira questão, né? Onde nós temos x mais y elevado ao quadrado, a resposta é x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. É a resposta, tá? Do item A da primeira questão. E assim nós vamos desenvolver qualquer outro tipo de produto notáveis que seja referente ao quadrado da soma de dois termos. Então, no item A, nós temos A mais 7 elevado ao quadrado. Então, a resposta será A ao quadrado mais 14A mais 49. Essa é a resposta. Então, nós vamos ter A ao quadrado mais 14A mais 49, ou seja, o quadrado do primeiro, quem é o primeiro? O primeiro termo é o A, então A ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, duas vezes o A vezes o 7, ou seja, 14A,
tá? Mais o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? O 7. 7 vezes 7, 49. Então, nós vamos ter A ao quadrado mais 14A mais 49, tá? Muito bem. Agora, nós vamos passar para o item C. Nós temos 3x mais 1 elevado ao quadrado. Então, a resposta vai ser 9x quadrado mais 6x mais 1. Por que 9x quadrado? Porque você vai ter o primeiro termo ao quadrado. Quem é o primeiro termo ao quadrado? 3x. Então, você vai ter 3x que multiplica 3x. Então, 3 vezes 3 é 9 e x vezes o x é x quadrado. Então, você vai ter 9x quadrado. Mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Quem é o primeiro termo? 3x, então 2 vezes o primeiro termo, tá? 2 vezes 3x vai ser o quê? 6x. 6x vezes o segundo. Quem é o segundo? É o 1. Então, 6x vezes o 1 continua sendo 6x, tá? Mais o quadrado do segundo, ou seja, 1 vezes 1 é 1. Então, você vai ter como resposta do item C da primeira questão, 9x quadrado mais 6x mais 1, tá? E no item D, você vai ter aí como resposta 10x quadrado, ou melhor, 100x quadrado, porque o primeiro termo é 10x, então o quadrado do primeiro, 10x que multiplica 10x, 100x quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então você vai ter o quê? 2 vezes 10x, vai ser o quê? 20x. Tá? 20x vezes o segundo termo é y, então você vai ter 20xy. Então, você vai ter 100x ao quadrado mais 20xy mais y ao quadrado. Tranquilo? Muito bem. Passando agora para a segunda questão. Segunda questão diz o seguinte: observe que na figura, a área de um quadrado é x quadrado e a área do outro quadrado é 49. Vocês têm uma figura aí, tá? E nessa figura vocês têm um quadrado grande que é representado pela área de x quadrado. Vocês têm um quadradinho que é representado pela área de 49. Vocês têm um retângulo que está escrito dentro amarelo e um outro retângulo que está embaixo do quadradinho, né, de área 49, tem a palavra azul, tá? Então, os itens pedem, no item A, qual é a área do retângulo amarelo? No item B, qual é a área do retângulo azul? No item C, qual é a área total da figura? Gente, para você encontrar a área de um quadrado, tá? É dado pela seguinte forma. Para você encontrar a área de um quadrado, tá? Você encontra através do lado. Então, como você encontra a área de um quadrado? Pela seguinte fórmula, L ao quadrado. Então, se você sabe quanto vale o lado de um quadrado, quando você pega esse lado e eleva ao quadrado, você encontra a área, a região interna do quadrado. Se você tem a área, mas não tem o lado, tá, do quadrado, se você tem a área, que é a região interna, mas você não tem o lado, então o que você vai fazer para encontrar o lado desse quadrado? Tá? Porque no caso, se você tem a área, o que acontece? Ele quer o lado. E se ele te dá o lado, é porque ele vai querer o quê? A área. Tá? Então, olha só. No item A diz, qual é a área do retângulo amarelo? Ou seja, a região de dentro desse retângulo. Porque até então você não sabe, só tem o nome o quê? Amarelo. Mas é muito simples.
Se você tem um quadrado menor que a área dele é 49, então significa dizer que cada lado vale 7. Por quê? Porque quanto é a raiz quadrada de 49? É 7. 7 ao quadrado é igual a quanto? A 49. Então, se a área do quadradinho é 49, significa dizer que cada lado desse quadradinho é 7. Porque o quadrado ele tem 4 lados iguais. Se o quadrado não tem 4 lados iguais, então não é um quadrado. É qualquer outra figura menos um quadrado, tá? Então, lembra também, observa também, melhor dizendo, que um lado do quadradinho que possui uma área de 49, um dos lados é o lado do retângulo amarelo, ou seja, é a altura, tá? É a altura. Para você encontrar a área do retângulo, é necessário que você saiba a altura e a base, porque a área do retângulo é dada pela fórmula base vezes altura, ou vice-versa, altura vezes a base do retângulo. Tá? Então, você encontrou aí, né? A área do quadradinho é 49. Então, significa dizer que cada lado desse quadradinho vale 7. Concorda comigo? Porque 7 vezes 7 é igual a 49, que é a área. Então, se você tem um lado, você encontra a área. E se você tem a área, você também acha o lado. Tá? Se para você achar a área, você pega o lado e multiplica por ele mesmo, para você encontrar o lado, né, você pega a área e encontra a raiz quadrada dessa área que você acha que você acha o lado, tá? Bom, aí você vai para o outro quadrado maior, que é x quadrado. Se essa área do quadrado maior é x quadrado, então significa dizer que cada lado desse quadrado vale x, né? Porque x vezes x vezes o x é x quadrado, exatamente o valor da área do quadrado maior, que está escrito, representado como x quadrado. Então, significa dizer que a área do retângulo amarelo, você tem uma altura que é 7 e você tem uma base que é x. Então, quanto vai ser a área do retângulo? 7x. Porque é aquilo que eu falei, a área do retângulo é a base do retângulo, né? O que se encontra na horizontal, vezes quem? A altura, o que se encontra na vertical. Então, se você tem um retângulo, tá? Você tem aqui um retângulo, então você tem a base que multiplica pela altura. A sua base é x e a sua altura é 7. 7 da onde? Do quadradinho, um dos lados do quadradinho menor, tá? E aqui a base de um dos lados do quadrado maior. Então, a base aqui é x e a altura aqui é 7. Então, quando você multiplica a base vezes a altura, você vai ter 7x, que é a área do retângulo, tá bom? Então, no item A resposta é 7x, tá? No item B está dizendo assim, qual a área do retângulo azul? A mesma situação, tá? 7x também, tá bom? E qual é a área total? A área total é x quadrado mais 14x. Por que 14x? Porque você vai ter 7x da área de um retângulo e 7x da área do outro retângulo. Então, você soma as duas áreas, 7 com 7, 14, 14x, tá? Então, você vai ter o quê? Você vai ter x quadrado, que é a área do quadrado maior, mais 14x, que é a somatória das áreas dos dois retângulos, tá? Mais 49, que é a área do quadradinho. Então, essa é a área total da figura, tá bom? Repetindo, x quadrado mais 14x mais 49, tá? Muito bem. Essa é a segunda questão. Terceira questão, é uma questão para você marcar. A área do quadrado olha, ele te dá um quadrado e te dá o lado. Tá? Quanto vale o lado desse quadrado? X mais 1. Para você encontrar a área do quadrado, é aquilo que eu falei. Você vai pegar o lado
do quadrado e elevar ao quadrado. Então, quanto vale o lado do quadrado? X mais 1. Aí você eleva então ao quadrado, ou seja, você coloca x mais 1 entre parênteses e eleva ao quadrado. E aí você desenvolve. O que é isso aí? O quadrado da soma de dois termos, tá? Aonde você vai multiplicar essa base 2 vezes por ela mesma, ou você sai pela regra, né? Se é o quadrado da soma de dois termos, então você vai ter o quê? X mais 1, que multiplica x mais 1. Isso vai ser igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Então, essa é a resposta. X quadrado mais 2x mais 1. Aonde é que está essa resposta? No item A, no item B, no item C ou no item D? No item D de dado. Então, você vai aí no seu exercício e você marca a alternativa D de dado. Tranquilo? A quarta questão, nós temos o seguinte: sabendo que A mais B é igual a 18, tá? E A menos B é igual a 2. Calcule no seu caderno o valor de... Gente, esse exercício você tem que registrar no caderno, tá? Só reforçando, todas as atividades que eu passar, assunto que eu enviar para vocês, tudo tem que ser copiado no caderno e datado. Todo assunto e toda atividade tem que ser transcrita, tem que ser registrada no caderno e tem que ser datada, tá? Você tem que datar de acordo com o dia da nossa aula. Tá? Muito bem. Essa atividade ela é do dia 11. Essa atividade é do dia 11. Nós estamos fazendo a correção hoje, tá? Dia 18. Mas ela é do dia 11. Então você precisa ter registrado no seu caderno a atividade, né? Quadrado da soma de dois termos, 11 do 8. Tá? E a correção está sendo feita hoje. Tranquilo? Muito bem. Então, nós temos aí A mais B no item A. E nós temos, no item B, nós temos A menos B elevado ao quadrado. Tá? Então, A mais B no item A. Quanto é A mais B? A mais B é 18, então nós vamos fazer o quê? Se está elevado ao quadrado, nós vamos pegar o 18 e multiplicar por ele mesmo, né? Então, nós vamos ter o quê? 8 vezes 8, 64, com 6. 8 vezes 1, 8, com mais 6. 14, tá? 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, não é isso? Então, nós vamos ter 4, 8 e 4. 12, e nós vamos ter 1 e 1, 2 e 1 que foi 3. Então, olha só, gente, eu acho que faltou aí, tá? No item A faltou o quadradinho. Eu acredito que só tenha ido A mais B dentro do parênteses, tá? Então, por favor, coloquem um doisinho lá em cima do parênteses, tá bom? Para você saber que o valor de A mais B você vai ter que multiplicar por ele mesmo 2 vezes. No caso, quanto é que vale A mais B? 18. Então, você vai ter que pegar o 18 e multiplicar pelo 18, tá? Que você vai ter como resposta 324. Tudo bem? E aí, no item B, nós temos A menos B. Quanto é o A menos B? O A menos B é igual a 2, então você vai ter o quê? Se o A menos B está elevado ao quadrado, então você vai substituir o valor de A menos B, que é 2, e multiplicar por ele mesmo, tá? Que vai ser 4. Então, a resposta do item A é 324 e a resposta do item B é igual a 4, tá? Vamos, então, agora para a quinta questão, tá? Quinta questão diz o seguinte: a expressão algébrica que representa a situação, parênteses,
o quadrado da soma de dois termos mais 5 unidades é. Então, você tem algo escrito, você tem uma sentença escrita, tá? Representada por, né? Tá escrito por extenso. E aí você vai marcar aonde a alternativa se encaixa com a sua expressão, tá? Com a sua sentença, ou seja, com o que está escrito por extenso, que é o comando da questão. Então, olha só, o quadrado da soma de dois termos mais 5. Então, o que é o quadrado da soma de dois termos? É quando nós temos dois termos dentro de um parênteses somado, existe uma soma entre eles, e esses termos estão elevados ao quadrado, ou seja, estão elevados à segunda potência, tá? Então, nós temos aí no item A, x mais y mais 5 elevado ao quadrado, só que nós temos aí 3 termos que não estão dentro de um parênteses, então não é o item A, não é o item A, tá? Aí nós temos aí no item B, todos os 3 termos dentro de um parênteses elevado ao quadrado. Não é a soma de 3 termos, é a soma de 2, né? É o quadrado da soma de 2 termos mais 5, então não é o item A. O item B, melhor dizendo, não é. Aí no item C nós temos aí x mais y ao quadrado mais 5, tá? Então, a alternativa é a alternativa C, né, gente? Nós temos aí o quadrado da soma de 2 termos mais 5 unidades. Então, é o item C, tá bom? Muito bem. Tá. Eu estava só verificando aqui para verificar se estava tudo de acordo, tudo corretinho. Bom, gente, essa aula foi a aula, né, do dia, foi a correção, como eu falei para vocês, da aula do dia 11, tá? Que foi referente ao quadrado da soma de 2 termos. Então, foram 5 questões que foram enviadas para vocês em PDF, tá? Eu espero que vocês tenham tido um bom proveito da correção, tenham tirado suas dúvidas. Aqueles alunos que porventura ainda não fizeram atividade, por favor, façam, dá tempo, registrem no caderno de vocês, tá? Porque nós iremos precisar desses registros no caderno. Tudo isso que nós fazemos, nós já estamos contando, né, como uma parte das nossas avaliações, tranquilo? Então, é por isso que a gente pede que vocês não deixem de fazer nenhuma atividade, não deixem de registrar essas atividades no caderno de vocês. Tudo bem, gente? Então, essa foi a nossa aula, tá? Do dia 18, referente à correção da atividade do dia 11, tá? Então, eu desejo a todos, desde já, agradeço primeiramente, né, a atenção de todos vocês, desejo a vocês tudo de bom, felicidade, saúde, né, que essa situação na qual nós estamos enfrentando, logo, né, nós possamos superar para que as coisas possam voltar ao seu normal, tá bom? Então, fiquem todos com Deus, um grande abraço. Façam as atividades de vocês, assistam às nossas aulas, tá? Não deixem acumular matéria, não deixem acumular assunto, tá bom? Para que vocês possam ter êxito no final. A gente vai fazer o possível, né? Para que todos vocês possam se sair bem em todas as avaliações. Mas é necessário também que vocês façam a parte de vocês, tá bom, meus queridos? Então, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe, não só vocês, como a família de vocês, e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.